Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira, dia 18 de agosto. Estamos aqui para mais um dia de agradecimento, de louvor, de palavra. Mais um dia qual o Senhor nos concede para vivermos o melhor dele. Mais um dia que o Senhor nos dá para aceitarmos aquilo que vem. Mais um dia que o Senhor nos dá para nos regozijarmos na presença dele. Que bom que você está aí, que bom que você despertou nessa manhã com graça, com saúde, com plenitude. Que bom que Deus te deu o fôlego de vida nesse dia. E por isso só já somos felizes e estamos alegres de ter essa bênção de estar como um ser vivente ainda na terra. Porque enquanto estivermos aqui, ainda há uma missão, há um propósito, há algo para fazer, há algo para beneficiarmos a outros, há algo para beneficiar, para sermos beneficiados, e por isso nos alegramos no Senhor. Que este dia seja cheio de boas expectativas, que esse dia seja cheio de positividade, independente do que possa acontecer. Que o seu pensamento seja voltado para o bem, para aquilo que você tem no seu coração exercido, que é fazer o bem aonde você passar. Então que nessa manhã, que nesse dia chamado hoje, você tenha a expectativa de viver o melhor dessa terra, de viver aquilo que está por vir, aquele propósito que está trilhado para mim e para você. Nesses 37 dias de campanha, né, gente? Ontem eu me enganei falando ali que era só 30, pois é, já passou 37. Hoje estamos aí no 37º dia de campanha, agradecendo a nossa expectativa em Deus, que tem se erguido a cada dia, se levantado. Que Deus abençoe você. Restaurando estruturas. Deus tem restaurado as nossas estruturas todos os dias, de dentro para fora. Tem restaurado a nossa saúde física e mental. Ter restaurado o nosso ministério, ter restaurado a nossa casa. E por isso estamos alegres em Deus, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é o que me mantém de pé. A alegria do Senhor é o que me faz vencer todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã de segunda-feira. Louvado seja Deus. Pegue aí, livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, que vai dizer assim: Só tu és, ó Senhor Jeová, tu fizestes o céu e o céu dos céus e todas as suas constelações, a terra e tudo que nela há, as águas dos mares e tudo que neles há, e tu os preservas a todos com vida, o exército dos céus te cultua. Tu és, ó Senhor Jeová, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e fizeste pacto com ele, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Tu viste a opressão dos nossos pais quando estavam no Egito, e lhe ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Glórias a Deus por esta palavra nessa manhã. Nós vamos exaltar o Deus que criou todas as coisas. Ele criou o céu dos céus e todas as suas constelações. Ele criou a terra e tudo que há na terra, as águas e os mares e tudo que há dentro dos mares e nas águas. E tu preservas com vida. O exército do céu te cultua. Este é o Deus que servimos. É um Deus que tudo criou, um Deus que tudo formou, um Deus que tudo fez, um Deus que é o soberano, um Deus que é o exaltado, um Deus que é o adorado por mim nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo pode, é um Deus que mantém a vida. Veja, estávamos falando sobre a vida e aqui no versículo vai falar que é um Deus que dá a vida e mantém a vida e tudo que nela há.
e Ele que mantém todos com vida. Ele mantém com vida as bactérias que existem no fundo do oceano, assim como eu e você. Ele mantém com vida todas as plantas sobre a terra, assim como eu e você. Ele mantém com vida o feto no ventre, assim como eu e você. Ele mantém com vida todos os animais, assim como eu e você, porque Ele é o dono da vida. Tu os preservas e tu os mantém com vida, e o exército do céu te cultua. Os anjos dizem: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Deus Jeová. Santo é o Deus Todo-Poderoso que tudo criou. Nós te adoramos e te exaltamos nessa manhã. Nós te bendizemos e entendemos que tu és um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que está aqui, mas também está aí. E este Deus nessa manhã que nós queremos exaltar, através dessa palavra, através da minha voz, através da tua voz, através dos teus ouvidos, através daquilo que você fizer nessa manhã, aonde colocares a planta dos pés, abençoado serás. Aonde colocares, entrepuseres as tuas mãos, também assim será abençoado. É este Deus que servimos, é este Deus que adoramos, que mantém a vida, que preserva a vida, e esse Deus que exaltamos pela preservação da nossa vida nesse dia 18 de agosto, Ele nos preservou. Oh glória! Ele nos preservou, Ele está nos preservando, Ele está nos mantendo de pé. Ele está nos restaurando todas as noites, Ele está nos restaurando o fôlego de vida todas as manhãs, Ele está abrindo nossos olhos todas as manhãs. Então Ele é o que nos preserva. Então, se Ele nos preserva, a quem nós temeremos? A quem nós teremos que temer? A ninguém, porque é Ele que nos preserva e é Ele que nos dá a vida. Tu és, ó Senhor Jeová, o Deus que elegeu Abraão, que é o Pai exaltado, e deste o nome de Abraão, pai de multidão. Veja, Abraão, antes de conhecer a Deus, antes de saber quem era este Deus, ele era chamado de Pai exaltado, porque o seu nome significava Pai exaltado. Mas após conhecer a Deus, ele é nomeado por Deus como Abraão, que significa Pai de multidões. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor multiplica aquilo que Ele tem para nós. Ele era somente chamado Abrão, Pai exaltado, mas após conhecer a Deus, ele é colocado, ele é multiplicado e ele é chamado de Pai de multidões. É muito diferente você ser um pai exaltado do que você ser um pai de multidões, aquele que vai gerenciar multidões, aquele que vai ensinar multidões, aquele que vai colocar ordem na família, aquele que vai ensinar as próximas gerações. Por isso ele foi nomeado Pai de multidões. Então, quando conhecemos a Deus, tudo que está na nossa vida é multiplicado, as experiências são multiplicadas, a nosso ministério é multiplicado, a nossa vida é multiplicada. Tudo que vem de Deus vem multiplicado, tudo que vem de Deus vem mais, tudo que vem de Deus vem sobejando. O que é de Deus sobeja. Deus não dá nada para nós que seja retido. Deus, quando Ele nos dá, é sobeja, é a abundância, é aquilo que vem da parte do céu, é abundante. Então, quando é de Deus, é abundante. Nós vamos ver aqui também que diz assim: achaste o teu coração fiel diante de ti, e fizeste um pacto com ele, para dares a descendência à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e tudo que é eus, né? A gente gosta muito de fazer essa brincadeira com esta palavra, mas aqui quer dizer o quê? Quer dizer que Deus viu a fidelidade de Abraão e por isso ele não fez questão de nenhum povo. Ele entregou todas as terras desses povos para Abraão. Ele quis colocar todos estes povos à parte para abençoar Abraão, para dar abundância a Abraão, porque era necessário que a promessa que Deus tinha feito se cumprisse. Vai dizer: cumpriste as tuas promessas,
porquanto és justo. Deus, ele é justo, ele é justiça, ele é poderoso. Em Deus não há erro, em Deus não há nada que possa que nós possamos dizer, porque ele é justo, e a justiça de Deus não há nada a se comparar. E quando nós passamos por dificuldades, por situações adversas da nossa vida, e que nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós já perdemos a justiça de Deus. Nós já deixamos nós pegamos para nós a justiça ao invés de deixar Deus agir na nossa causa. Então é muito importante que nós possamos deixar Deus agir, deixar Deus fazer a justiça, porque Ele é justo. Ele vê o que não vemos, Ele ouve o que não ouvimos, Ele está onde nós não estamos. Quando viramos as costas, Ele vê os pensamentos tortuosos do coração do outro. Ele vê também os pensamentos maravilhosos no coração do outro. Ele entende o que nós não entendemos. Ele é soberano. Então, por isso, Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é o exaltado e que nos deu a vida. Então, nessa manhã, queremos exaltar, queremos glorificar, queremos render glórias a esse Deus que nomeou Abraão, que multiplicou na vida do povo de Abraão, que ali a partir do momento que ele tem o encontro com Deus, a sua vida muda. Passou por dificuldades, sim. Passou por situações difíceis, sim. Passou por medo, sim. Abraão passou por medo. Tanto é que quando chega no rei Abimeleque, ele mente. Ele usa da mentira, com medo, com temor de ser morto. Ele coloca a sua esposa como irmã para não ser morto. Abraão também fracassou em certo momento. Abraão também temeu em certo momento. Abraão também teve medo em certo momento, porque Abraão era homem. Abraão era de carne e osso, como eu e você. Abraão também temeu. Então nós vamos entender que depois deu toda aquela situação, e quando o rei descobre que ela é mulher dele, que ela não é irmã, o rei fica furioso com Abraão e abençoa Abraão e manda sair da terra. Mas o medo de Abraão, o temor de Abraão de morrer, fez com que Abraão fosse abençoado e multiplicou-se as riquezas de Abraão. É impressionante como aquele que serve a Deus, como aquele que obedece às promessas, obedece à palavra do Senhor para chegar ao cumprimento da promessa, ele é abençoado. Não importa onde deveria haver morte, houve multiplicação de vida. Aonde deveria haver morte, houve multiplicação na vida de Abraão. E ainda assim Deus o abençoou, porque Deus tinha o escolhido como o pai das multidões, o pai das nações. E sem Abraão, Deus poderia ter feito também. Mas aqui Abraão foi um homem que obedeceu ao Senhor e peregrinou na terra. Andou, movimentou, não ficou parado, agiu segundo o que Deus mandava. Ele obedecia. E Deus dizia para ele: olha para as estrelas do céu, olha para as areias do mar, assim será a tua descendência. E hoje a nação de Abraão é uma descendência, é uma nação, e ela foi multiplicada. De Abraão surgiu os judeus, de Abraão surgiu o povo de Israel. Então nós vamos entender que Deus, ele tem um propósito, uma promessa. Persevera no teu caminho, porque o Senhor te preserva. Persevera no teu caminho, porque o Senhor é o consumador de toda obra. O Senhor é o consumador de toda palavra. O Senhor é o consumador de toda promessa. E vamos fechando esta palavra nessa manhã dizendo: e cumpriste as tuas promessas, porque é justo. E o Senhor ouviu o clamor dos nossos pais quando estavam passando junto ao Mar Vermelho. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa fazer você crer ainda mais um dia que Deus cumprirá as promessas na sua vida. A paz do Senhor Jesus e até amanhã.